digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse capítulo 13 é o fechamento da carta, e o que destaca a carta de Hebreus é o fato de o autor colocar Jesus acima de tudo e de todos. Ele começa no primeiro capítulo falando de Jesus, ele vai até o final da carta falando de Jesus. Isso é evangelho. E ele começa o primeiro capítulo falando que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que Melquisedeque, é maior do que todos os sacerdotes, porque ele é o sumo sacerdote. Jesus é maior do que tudo. Ok. Ele vai argumentar isso, defendendo que Jesus é maior, até o capítulo 12. Mas quando chega no capítulo 13, ele vai mostrar o que isso tem a ver com a minha vida. Se Jesus é maior do que os anjos, maior do que Melquisedeque, é o sumo sacerdote, ok. Mas como que isso reflete na minha e na sua vida? E aí ele vai começar a falar de amor. Se você percebeu o verso 1, diz, seja constante o amor fraternal. Amor fraterno é amor por aquele que você conhece, por gente que você olha no olho, sabe o nome, sabe a procedência. Este tipo de amor. No verso 2, não negligencieis a hospitalidade. A hospitalidade é você virar um hospital para o outro. Por eu ser o seu hospital, pode se hospedar em mim. Sabe, nós estamos precisando de gente que se torna hospital para a gente. Eu sou o seu hospital, você é o meu hospital. Um quer curar o outro. Você pode lembrar, o verso 3 vai falar para a gente lembrar dos encarcerados. Ô gente, encarcerado geralmente, via de regra, são os abandonados. As pessoas colocam eles lá atrás das grades e abandonam. Aí a Bíblia vem dizer o seguinte, já que Jesus é o maior, você vai viver esse evangelho, e viver o evangelho é lembrar daqueles que você esqueceu. Portanto, daquele que se foi da sua mente, você traga de volta, lembre dos encarcerados. O verso 4 vai falar, vai parar esse assunto e vai falar diretamente para a gente, aqueles que se casaram, têm um matrimônio, e vai falar o seguinte, digno entre todos seja o matrimônio, honrado seja o matrimônio. Esse texto provoca a gente, esse verso 4, irmãos. Por que esse verso 4 é tão provocante? Porque o texto bíblico manda honrar aquilo que para a sociedade é vexame, é sinal de desonra. O texto bíblico manda você valorizar, enquanto a sociedade fala para você desprezar. Quem de nós nunca ouviu, e principalmente os recém-casados aqui, que deve ter isso mais assim, afiado no ouvido, porque está recente, quando você vai casar, você sempre escuta aquelas piadinhas, você vai se enforcar? Qual de nós nunca escutou isso? Qual de nós? Existe aquela frase, né? O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Você percebe que tudo por detrás disso há um desprezo, um deboche, uma desvalorização ao casamento, ao matrimônio. Por isso que esse texto provoca a gente, porque vai na contramão. Enquanto a sociedade quer desonrar, vem o Evangelho e diz que você honre. É digno de honra o matrimônio. Portanto, por que, pastor, que eu devo honrar? E aí, meus irmãos, nós vemos uma turma dizendo o seguinte, casamento é uma instituição falida. Casamento é uma instituição falida. E engraçado, esse mesmo que diz que é falido, casa de novo. Casa de novo. E o Brasil é um dos, não é o maior, mas é um dos países com mais número de casamento no mundo. Um país que debocha, que fala mal do casamento e do matrimônio. Bom, se é ruim, por que casa? Mas às vezes quem mais fala, sai de um casamento, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e está sempre casando, né? Este é o ponto desse texto. Não é o casamento que faliu, e não é o casamento que falha. Somos nós que casamos que falimos. Sou eu que falho, porque eu sou falível. É você que falha. Não é a instituição, é a gente. E às vezes porque eu falhei, eu culpo o matrimônio, eu culpo a instituição, mas não é. Somos nós, somos eu e você. Porque nós somos pessoas que falham.
E aí, meus irmãos, não é o casamento que faliu, mas é uma sociedade que está em crise, né? Nossa sociedade está em crise política, moral, eclesiástica. A sociedade está em crise em todas as áreas. É só você parar para refletir que você vai ver que a crise, ela imperou e ela acontece e ela é real. O problema do texto é o seguinte, é que a Bíblia está dizendo o seguinte, você tem que honrar, ok? Eu tenho que honrar, de acordo com o Evangelho, mas a sociedade vai aplaudir a desonra. A sociedade não aplaude o adúltero, a sociedade não aplaude o impuro. O problema aqui é o seguinte, enquanto a pessoa consegue ser adúltera, impura, mas ela consegue esconder o seu pecado, ela é aplaudida. Mas o dia em que ela comete o tal pecado e não consegue segurar, a coisa explode, aí é que, meu irmão, que pena que você deixou aparecer, porque enquanto você escondia, as pessoas aplaudem, mas a hora que é revelado, é que vira problema. Mas pecado é pecado, ainda que os outros não saibam, ainda que não seja notório aos outros, continua sendo pecado. Mas a Bíblia diz, você tem que honrar, a sociedade diz, nós honramos são os adúlteros, e Deus diz, não, você tem que honrar o fiel. É na contramão do que ensina as Escrituras. Para a gente entender um pouquinho aqui, eu queria explicar a vocês como que funcionava o casamento. Porque hoje, a cerimônia de casamento dura o quê? 2 horas? 3 horas? Talvez a cerimônia que mais demora seja 3, 4 horas? Mas no tempo bíblico, não. No tempo bíblico, o homem não tinha ingerência sobre a sua namorada, sua noiva. Quem determinava isso eram seus pais. Seus pais coordenavam muitas vezes com quem aquele casamento ia acontecer. Com 1 ano para o casamento acontecer, se fazia um contrato. Você noivava com a pessoa, que já era uma espécie de casamento, porém sem vida sexual. Durava esse noivado 1 ano. Na nossa cultura, o noivado pode durar 2, 3, 4, não sei, pode demorar. Não tem um prazo específico, na nossa cultura não tem. Mas na cultura judia, sim, 1 ano devia durar esse noivado. Quando passava 1 ano, acontecia a cerimônia, e a cerimônia eram de 7 dias. 7 dias de casamento. Se a gente gasta muito fazendo uma cerimônia de 2 horas, você imagina 7 dias. Você ia torcer para não nascer filha. Tomara que tudo lá em casa nasce homem, porque eu não aguento bancar. Imagina. E aí 7 dias. Por isso que Jesus começa o ministério, João 2, numa festa de casamento. E o que acontece naquela festa de casamento? O vinho acaba, um vexame, uma vergonha, uma desonra. Jesus Cristo está naquela vergonha, naquela desonra. Jesus Cristo está presente ali, ele pega a água, ele transforma em vinho. O milagre não é a água transformar em vinho, muita gente está equivocada. Esse não é o milagre, porque Jesus pegou o essencial, água, e transformou no secundário, vinho. Vinho é secundário, água é essencial. Seria milagre se ele fizesse o oposto. Pega o secundário, vinho, transforma em água. Esse não é o milagre. Sabe qual que é o milagre? É que Jesus está devolvendo a honra àquele casamento. Naquela festa está dizendo o seguinte, essa festa não pode começar tendo uma desonra. Eu estou aqui, eu começo esse casamento tem que começar sendo honrado. Jesus devolve a honra para aquele casal. Aquilo que podia ser o maior vexame na história deles, foi palco do maior milagre na vida daquele casamento. Portanto, quando Deus fala para eu honrar e você honrar, ele fez isso lá em João 2. Ele honrou, portanto ele diz para mim e para você, eu honrei, honre o matrimônio, honre o casamento. Tendo entendido isso, sabe o que tem acontecido? Quando o casamento civil foi instituído na nossa cultura brasileira, você sabe que não é de sempre que as pessoas conseguem se casar no cartório, no casamento civil. Não é de sempre isso. Isso começou lá, 24 de janeiro de 1890, onde aconteceu o primeiro casamento no cartório, onde o cartório bateu o martelo, está casado ou estão casados. Isso começou lá. Por isso que a igreja não casa. Escute essa parte, isso é importante. Não é a igreja presbiteriana que casa uma pessoa, não é a igreja batista que casa uma pessoa, quem casa é o cartório. A igreja cultua a Deus por aquele casamento que aconteceu no cartório, no civil.
Por isso que a igreja não faz o seu culto religioso se você não for no cartório e casar. Ah, eu quero só o religioso. Não, nós não aceitamos. Ah, mas eu quero só o civil. Pode. Porque quem casa é o cartório, não é a igreja que casa. A igreja cultua ao Deus pela união de vocês dois. A igreja roga as bênçãos de Deus, mas não é a igreja que sela o casamento como um contrato na vida social. Tendo isso em mente, explica, pastor, por que às vezes a pessoa ela vive uma vida sem se casar e ela quer se tornar membro da igreja? Aí a igreja diz, não, se vocês não se casarem, vocês não podem ser membros. Por quê? Porque a gente desonra aquilo que Deus mandou a gente honrar, se a gente aceitar. Por isso que a gente, cumprindo o protocolo, o requisito, a gente honra, da honra que o Senhor Jesus mandou a gente dar para a vida conjugal. Por isso que a igreja não abre exceção, eu espero em Deus que a igreja nunca abra e que isso prossiga. Porque nós não podemos desonrar o que a Bíblia mandou a gente honrar. Ficou claro? Só que aí o que tem acontecido com a sociedade? A gente inventou alguns gatilhos, algumas saídas para aquele que não quer casar no papel, no cartório, no civil. Quais são esses gatilhos? Alguns. Contrato. Já pode ser feito um contrato. E você vai achar engraçado. Mas é real. É engraçado, mas é real. Você pode pegar na internet e baixar alguns contratos que existem de modelo padrão. E existem uns com esse teor. Existe assim. Quem paga a conta de luz e quem paga a conta de água? Já coloca no contrato. Ó, eu vou casar com você, meu bem, mas você paga a conta de luz, eu vou pagar de água. Do contrato. Existe, eu estou falando sério, é engraçado, mas eu estou falando sério. Existe contrato que diz o seguinte: nós vamos ter, fica acordado que nós vamos ter 2 filhos. Em caso de surgir o terceiro, vamos combinar como serão as obrigações para com o terceiro. No cartório. Está no contrato. Vão ter 2. Se acontecer do terceiro, a gente vai voltar no cartório para definir como é que vai ser as obrigações. Tem lá. Tem em alguns modelos de contrato que vai ter o carro. Qual o carro? Quantas horas vai ser usado? Quem que vai usar? Quem vai abastecer? Quem paga IPVA? Quem? Contrato. Agora eu pergunto você que é casal casado, você que está dentro dessa vida conjugal, tem condições de um casamento com esse tipo de pensamento sobreviver? Não tem condição. Porque casamento não tem uma regrinha. Não tem um segredinho que você dá 3 passos para um casamento feliz. Não tem. Casamento é aquele que ama, e ama tanto que abre mão do que for preciso para fazer aquela vida conjugal dar certo. Por causa do amor. Por causa do compromisso um para com o outro. Por isso que esse negócio de um contratinho, vão definir isso aqui, não tem como ir para frente. Mas é um gatilho que a sociedade que não quer casar tenta ir por esse contrato. Veja, segundo gatilho é juntar, amigar, amaziar. Bom, pastor, nós não queremos ir no cartório, nós não queremos casar, mas a gente vai amigar. Aí tem uns que dizem aquela frase assim: amigado com fé, casado é. Verdade? Eu te pergunto, verdade? Você crê nisso realmente? Amigado com fé, casado é de verdade? Com qual base? Bíblica não é. Qual é a base para você falar isso? São gatilhos. Qual que é o válido? O válido é a certidão de casamento. Onde você vai no cartório, seus documentos, os documentos do seu cônjuge, ambos assinam, ou com comunhão parcial de bens, ou não sei se é total de bens, não consigo lembrar dos termos ali, mas você vai assinar os 2. Aí muita gente diz, mas pastor, para que eu tenho que ir no cartório? É só um papel. Pois é, se é só um papel, por que você tem tanto medo? Já que é só um papel, vai lá e assina. Bom, porque a pessoa sabe que não se trata apenas de um papel apenas, que por detrás tem algo muito maior. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de assinar aquele papelzinho do cartório, aquela certidão? Por quê? Bom, as possibilidades são inúmeras. E muitas vezes eu acho que nem a própria pessoa às vezes sabe. Eu tentei levantar algumas possibilidades. Por quê? Que eu tenho tanto medo, tanta relutância de assinar aquele papel. Primeiro, pode ser dúvida. De repente a relação não está muito estruturada e ele, com medo, ele pensa no seguinte: se isso der ruim, vai ser difícil
resolver o problema no cartório. Vai que dá ruim. Bom, esse tipo de pensamento pode ser um sinal que, de repente, a sua relação não devia prosseguir, não devia continuar. Talvez por causa da dúvida, tenha medo de assinar aquele documento que tanta gente faz até o sinal. Por que tem gente que tem medo de assinar aquele papelzinho? Incerteza do sentimento. Será que amo? Eu já recebi gente que falou comigo assim: pastor, o senhor acha que eu amo fulano? Falei: meu filho, vou saber? Se você que tem o sentimento não sabe, imagine eu. Então sentimento é uma coisa que você tem que saber. Eu amo, amo. Eu não amo, não amo. Agora, é uma definição que você tem que ter. Por causa de muita gente ter dúvida, muita gente foge de assinar aquele papelinho, aquele documento. Eu não sei se amo. Ou, eu não sei se o cônjuge, o futuro cônjuge, ela ou ele, não sei se me ama de verdade. Aí a pessoa quer provas desse amor para chegar no cartório e assinar. Deixa eu te dizer, nenhum de nós aqui assinamos, que já somos casados, nenhum de nós assinamos porque a gente tem certeza de tudo. A gente assina porque Deus manda e a gente tem fé que Ele vai cuidar da gente. Este é o ponto. O assinar o papel envolve fé. Casamento é um assunto espiritual. Quando eu assino, eu estou dizendo o seguinte: Deus, eu não dou conta, eu como homem, eu não dou conta de ser o cabeça da minha casa. Eu declaro, estou falando isso aqui sem nenhuma vergonha. Eu não dou conta. E eu assino dizendo o seguinte: é o Senhor quem vai me sustentar para que o meu casamento vá adiante. Eu declaro fé. Quando eu estou assinando, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, não depende só de mim, depende unicamente do Senhor. Eu trabalho, eu faço, eu decido algumas coisas, mas tudo isso debaixo da direção do Senhor. Você dá conta? Você que é casado? Sinceramente, você dá conta? Você, mulher, dá conta? Você não dá. Se você for sincero, você vai ver que não dá. Você precisa daquele que sustenta, que é a base, que faz a sua família não perder a honra. Eu amo João 2. Jesus transforma água em vinho. Os religiosos, meu Deus, se Deus fizesse isso hoje. Você imagina, você vai numa festa de crente. Chega lá, Jesus falou assim: gente, espera aí, vou transformar água em vinho. Tinha uns crentes que iam sair escandalizados de lá. Como ia? É Jesus, está na Bíblia. João 2, não sou eu não. Está na Bíblia. Jesus transformou a água em vinho. Jesus está fazendo o seguinte: a honra desse casamento é maior do que qualquer outra coisa. Eu dou a honra a esse casal. Matrimônio, então, é evangelho. Por que as pessoas têm medo? Tem medo por causa de dúvida, ou incerteza do sentimento, ou de perder alguma pensão. De repente a pessoa tem um salário, uma pensão, e ela sabe que eu não sou especialista para discursar em cima desse assunto. De repente tem gente que entende muito mais. Mas até o momento que eu sei, é que dependendo do tipo de pensão de uma pessoa, se ela casar, ela perde. Tem algumas coisas que isso pega. Então, por medo, olha, eu não caso, porque se eu casar, eu perco. Você tem que definir o que é prioridade na sua vida. Toda decisão envolve ganhos e perdas. Toda decisão. Nenhuma decisão nossa envolve só ganho. Tem decisões que você tem que colocar o que é prioridade. Bom, prioridade para mim é o casamento. Então, por isso eu abro mão do salário. Ok? Não, prioridade para mim é o dinheiro. Então, abra mão da vida conjugal. Tudo o que a gente decide vai envolver ganhar uma coisa e perder outra. Eu queria que não fosse assim, não. Eu queria que a gente só decidisse e ganhasse. Mas, infelizmente, enquanto a gente está nessa terra, todas as decisões envolvem perder por um lado e ganhar para o outro. Portanto, por que as pessoas têm medo de assinar o papelinho? Tem medo porque às vezes está com dúvida. Ou está com dúvida do sentimento. Ou tem medo de perder uma possível pensão, um possível salário. Dentre outras coisas. Mas essas talvez sejam as mais recorrentes. Mas o matrimônio é o evangelho. Pastor, papel importa para Deus? Importa. Porque quando você vai lá e assina aquele papel, aquele acordo, você assina aquela certidão, você está dizendo diante de Deus e dos homens, você está dizendo o seguinte: eu enfrento aquilo que tem que ser enfrentado, eu reconheço o valor do casamento, eu dou a honra devida
ao casamento. Portanto, Deus, eu venho aqui com temor, eu assino, a minha mulher assina, o meu esposo assina, nós assinamos porque a gente quer começar o nosso casamento honrando. O Senhor mandou honrar e a gente está aqui honrando, cumprindo o que o Senhor mandou a gente cumprir. Lá na frente, eu não sei do amanhã, mas eu peço a Deus que esse documento nunca venha a ser desfeito. A gente nunca pode casar pensando no dia que vai separar. Se alguém casa pensando no divórcio, está equivocado, tem que rever. Nós casamos com a certeza, eu nunca vou separar. Esse é o objetivo. Agora, é claro, estou falando que a vida envolve uma série de coisas. Viver é complexo, mas o desejo do nosso coração tem que ser com esse objetivo. Ok? Ficou claro? Ok, vamos para os pontos? Pastor, por que então o matrimônio é digno de honra? Por que o casamento é espiritual? Separei 4 pontos. Primeiro, porque é projeto de Deus para o homem e para a mulher. O matrimônio é projeto de Deus para você, homem, para você, mulher. É projeto dele. É Deus que inventou. Pastor, todo mundo tem que casar? Não. Não é todo mundo que tem que casar. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 7, 8. Escute quem não casou. Escute. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, está falando de desejos, especialmente sexuais. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Sabe o que Paulo está falando? Se você consegue viver a vida de solteiro, controlando os desejos sexuais, Paulo falou, é melhor ficar solteiro então. Fique solteiro. Você não tem que casar. A sociedade cobra da gente casamento. O sujeito começa a fazer 20, 25 anos, 30 anos, está ficando patitio. Talvez não é para aquele casal, ué. Não é todo mundo que tem que casar. Por que todo mundo tem que casar? Não tem. Agora, aquele que não consegue dominar os seus desejos, isso é Paulo falando. Pastor, não consigo. Eu não tem jeito não, o negócio é complicado. Pois é, a Bíblia fala, então case. É melhor casar. Por que eu tenho que honrar? Porque é projeto de Deus para o homem e para a mulher. Não é projeto de Deus para homem com homem, nem mulher com mulher. É projeto de Deus para um homem e uma mulher. Começa o projeto com as diferenças sexuais, de gênero. Um é homem, outro é mulher. Ah, pastor, nós somos tão diferentes lá em casa. Eu também sou, rapaz. Eu também sou muito diferente. A começar que eu sou homem, a mulher é mulher. Então não tem essa ideia, porque tem uma música que escreveram aí, né? Alma gêmea. Nananana. Bobagem. Não existe alma gêmea, não. Não existe. Rapaz, casamento é entre duas pessoas hiper diferentes, porque se amam, faz dar certo. É possível? É. Por que é possível? Porque existe aquele que honrou o matrimônio e disse, eu estou com vocês, eu dou a honra que você precisa na sua vida conjugal. Segundo, pastor, por que o casamento é um assunto espiritual? Por quê? Segundo, escute, porque o matrimônio é o cenário mais propício para desenvolvimento das virtudes cristãs. Eu disse agora há pouco, o casamento não é para todo mundo, mas casamento também não é para criança. Casamento é só para gente amadurecida. Criança não se case, não. Você não, pastor, eu ainda sou moleque, eu sou criança, ainda eu gosto que papai me sustenta, eu gosto que mamãe, sabe, quando eu choro eu vou pro colinho. Pois é, então não casa. Casamento é para gente amadurecida. Por quê? Porque o casamento vai fazer a gente desenvolver caráter, personalidade, e isso envolve maturidade. Só tem condições de ir avante, para frente, um casal que se casou maduro. Maduro não tem a ver com idade. Engana você que pensa que maturidade tem relação com idade. Nem sempre. Tem gente velha no sentido de idade, mas imatura. Por outro lado, tem gente nova no sentido de idade, mas maduro. Regras? Não. Cada caso é um caso. Casamento não é para criança. Casamento é para gente que amadureceu.
Então, você não amadureceu, não case. O dia que você amadurecer, você casa. Como que eu sei, pastor, que eu estou amadurecido? Um sintoma é que você vive a vida de solteiro bem. Está realizado. Estou bem comigo. Eu não preciso de casar para ser feliz. Eu não preciso de uma outra pessoa para me realizar. Estou bem. Porque estou bem, eu caso. Porque quem não está bem faz do outro a dipirona para sua dor de cabeça. Porque minha cabeça dói, eu caso para você ser o meu remédio. Problema, você nunca vai encontrar o remédio. Porque eu tenho dor, eu caso para que você seja a cura para a minha dor. Problema, não vai dar certo. Agora, porque curado estou, eu caso, porque eu vou ser a dipirona para a sua dor. Porque curado estou, eu caso, porque eu vou ser o remédio para as suas feridas. Quando que eu sei que eu sou maduro? Quando eu vivo a vida de solteiro bem comigo mesmo, bem na sociedade. Porque realizado estou, agora eu vou casar. Porque eu vou casar para fazer o outro, a outra, feliz. Terceiro. Por que o casamento é espiritual? Porque é a expressão mais eloquente da relação de Cristo com a igreja. Isso me comove. Paulo, quando está falando do casamento, nós lemos Efésios 5, ele disse assim: grande é este mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo noivo, igreja noiva. Aí Paulo vai falar que o marido deve amar a noiva como Cristo ama a noiva. Como que ele ama? Ele não desiste. E olha que essa noiva dá problema. E olha que essa noiva de Cristo é problemática. Que somos nós. Mas Jesus nunca deixou de nos amar. Nunca deixou de investir em nós. Portanto, como que eu amo a minha mulher, o marido ama a sua esposa, ele tem que amar como Cristo, embora seja problemática. E tem umas que é problemática mesmo. Embora problemática, pois é, eu continuo te amando, porque o meu amor por você é obediente ao que Cristo mandou eu ter. Você percebe que o casamento é algo visível, mas que reflete algo invisível? A gente é para viver uma vida conjugal de tal maneira, que as pessoas olham para você e falam assim: pois é, tem alguma coisa diferente na vida de vocês? Para viver uma vida assim, quem está por detrás? Quem que é o Senhor da vida de vocês? Aí vocês falam: pois é, a gente se ama assim, a gente vive assim porque a gente tem um Senhor que nos ensina. Portanto, essa realidade visível, palpável, comunica uma realidade invisível. Por isso que a igreja tem que honrar o casamento. Por isso que você tem que honrar o casamento. Nós não podemos negociar, porque o casamento aponta para Cristo e a sua noiva. Aleluia! Você casou, o mundo está olhando para você. E a maneira como que você vive é um sermão para a sociedade. O mundo está vendo através da sua vida conjugal quem é o seu Jesus, quem é a igreja de Jesus. Tenso. 4. E a gente termina. Por que, pastor? O casamento é espiritual. Por quê? Porque o lar, escute essa, o lar é o palco principal onde Deus se manifesta a sua glória. É lá na sua casa, pois é, lá dentro, onde vivem vocês, o maior projeto de Deus de realizar milagres é lá dentro. Tem aquela mulher lá em 2 Reis, capítulo 4. Chegou Eliseu na casa dela, não tinha nada. O marido tinha morrido, deixou ela endividada. Eliseu chegou: o que você tem aí? Eu tenho umas vasilhas, sabe? Pois é. Tem, como é que é o nome? O que chama lá? O produto? Azeite. Tem um pouquinho de azeite aqui na botija? Pois é. Pode trazer as vasilhas, pode pedir aí a vizinhança, que Deus vai multiplicar. Lá dentro da casa daquela mulher viúva, foi onde ela vivenciou os maiores milagres da sua história. Meu irmão, escute aqui. É dentro da sua casa que Deus quer fazer virar um palco para Ele manifestar a glória dEle.
Aqui na igreja é uma consequência, você entende? Na sociedade é uma consequência, é resultado, mas é lá dentro que Deus quer ver você quebrantado, é lá dentro que Ele quer ver você pedindo perdão, é lá dentro que Ele quer ver você sendo um homem, uma mulher totalmente rendido aos pés dEle. Lá dentro é o palco, lá é o cenário, lá Ele quer habitar, lá é a casa onde Deus vai realizar os seus maiores milagres, é dentro da nossa vida conjugal. É lá que você vai ter falta de dinheiro e você vai suplicar e Deus vai prover. É lá que os seus filhos vão sentir dor de barriga e você não vai saber o que fazer e Deus vai te dar a solução para você viver. É lá dentro. Portanto, é nesse cenário que Deus realiza grandes milagres. Eu gosto muito, irmãos, daquela história de Penélope e Ulisses. Uma historinha, não é verídica, mas é boa de ouvir. Pelo menos eu gosto. Lembra daquela história? Diz a história que Ulisses saiu para a guerra, aquela guerra famosa, a guerra de Troia. E por ter ido para a guerra, Penélope ficou em casa e não sabia notícias, se estava vivo ou não, quando ia voltar e se ia voltar, não sabia. O pai de Penélope chegou perto dela e falou: filha, Ulisses não deve voltar não, casa. E ela, não querendo decepcionar o pai, ela falou o seguinte: então tá, pai, você pode arrumar os pretendentes, mas eu vou fazer um acordo com o senhor. Eu vou pegar um tecido e vou tecer esse tecido. O dia que eu terminar o caso, tá bom, pai? Ok. E diz a história que, diante dos olhos de todos, durante o dia, ela tecia. À noite, quando ninguém estava vendo, ela desfazia. Ela desfazia tudo que ela teceu. No dia seguinte, ela começava a tecer de novo. Quando todo mundo ia embora, ela desfazia. Por quê? No coração dela, Ulisses ia voltar. Isso é amor. Amor é quando você abre mão de coisas, de fatos, de situações, porque você ama. Amor é: eu vou tecer, mas eu vou desfazer o meu trabalho, porque eu espero Ulisses voltar. Irmãos, casamento é palco espiritual, é cenário espiritual. Casamento tem tudo a ver com o evangelho. Por que o diabo luta tanto para derrubar? Porque derrubou o casamento, está machucando o evangelho, está ferindo, está desonrando aquilo que Deus mandou honrar. Mas é lá na sua casa, é lá dentro que os milagres devem acontecer. É lá dentro da sua casa. Vamos pedir a Deus esses milagres? Vamos pedir? Eu queria que os casais ficassem em pé. Os casais, casados, fiquem em pé. Você vive a sua vida conjugal cheio de lutas. Se for como a minha, são bastantes. Lutas, desafios. Talvez nessa palavra aqui, em alguma área, o Senhor Deus está tocando no seu coração e talvez Ele esteja dizendo para você: não é para você desistir, não é para você desanimar, é para você se apegar àquele que deu honra ao casamento. O objetivo dele não é que o seu casamento tenha desonra, o objetivo dele é que o seu casamento tenha honra. Ele fez isso e Ele faz. Vamos pedir a graça do Senhor para que você avance, que você prospere na sua vida conjugal. Difícil. Ela é difícil. Difícil. Você também é. Nós somos. Mas existe aquele que derrete qualquer coração. Aquele que fez João, filho do trovão, falar: filhinhos, filhinhos. Vamos pedir a Deus. Deus, estamos aqui na Tua presença. Casamos, selamos um compromisso e Te pedimos: sustente o nosso casamento. Sustente o nosso casamento. Deus, declaramos aqui, sem nenhum pingo de vergonha, nós não damos conta de levar o casamento até o final. Nós não resistimos aos nossos desejos da nossa carne. Se não fosse a Tua graça, cairíamos sempre. Mas obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos livrado da cilada do maligno. Portanto, ó Deus, torne a vida desses casais que estão aqui uma vida ainda mais íntima. Como Penélope e Ulisses, que tinham um amor pelo outro de tal maneira. Faz isso conosco também. Que o nosso cônjuge receba da nossa parte tudo que podemos dar, fruto do amor. Faz isso, Senhor. Abençoe aqueles também que estão aqui pensando em casamento. Que se casem para a glória do Teu nome.
Que se casem entendendo que se trata de uma obra espiritual, onde representamos Cristo e a sua noiva. Não desista de nós, Senhor, e também não nos deixe desistir do nosso cônjuge. Em nome de Jesus. Amém.